sou a Alexandra Rezende, esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Mas antes disso eu quero falar com vocês. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, um tema que realmente alcança as pessoas em questão das suas emoções, né? Sabemos que a gente está no Setembro Amarelo e esse não precisa ser só nesse mês, mas em todo o tempo precisamos falar sobre saúde mental, sobre realmente se importar com a dor do outro. E eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com vocês, para dar também um feedback de como viver esse período e esse processo. E eu quero apresentar para vocês a Thalita Molinari, psicóloga. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Ale? É um prazer estar aqui com você, principalmente falando de um tema tão importante que é o Setembro Amarelo. A gente tem realmente fiz uma pesquisa breve sobre isso e a gente vê que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. Isso é muito triste, né? Ter essa realidade, infelizmente, Sim. e como as pessoas levam como tabu falar sobre isso, sobre depressão, sobre realmente a saúde mental. Olha só, Ale, antigamente nem os psicólogos sabiam como tratar um assunto desse. Eu não falo no setting terapêutico, na clínica, Sim. mas diante de pessoas, igual a gente está fazendo agora, né? Se fala sobre suicídio, será que se falar sobre suicídio vai provocar, vai incentivar? E aí foi entendendo que é necessário falar sobre suicídio. Mais de 15 mil pessoas por ano tentam suicídio no Brasil. Então, como não falar sobre isso? É Sim. importantíssimo, né? Como um alerta, como prevenção. Setembro Amarelo é uma campanha, né, de conscientização e prevenção ao suicídio. Então, é importantíssimo ter pautas, falar sobre isso. Sim, o primeiro passo é falar, né? Exato. Até para a pessoa que passa por isso. O primeiro passo realmente de pedir ajuda é falar, né? Para que realmente Exatamente. venha uma ajuda e tenham pessoas realmente prontas a ajudar. Sim. Não é verdade? Sim, verdade. Concordo. O que realmente a depressão, ela influencia nisso tudo? Fala pra gente um pouquinho. Uma das principais causas do suicídio são os transtornos mentais. E a depressão, ela se enquadra nisso, né? A depressão é um transtorno. É importante também identificar, saber a diferença. O que é depressão? O que é tristeza? Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Então, depressão é um transtorno, né? Tristeza é um sentimento inerente a todo mundo. Todo mundo tem tristeza, vai passar por momentos de tristeza. Depressão não. E o que diferencia? São 3 coisas: a intensidade, a duração e prejuízo. Para ser um transtorno, tem que haver algum prejuízo. Então, se eu tô triste, a tristeza ela tem uma causa. Saí do emprego, terminei um namoro, qualquer causa que te causa essa tristeza. Ela pode ter um pequeno prejuízo, assim, temporário. Nossa, eu quero ficar um pouquinho sozinho. A depressão, ela causa um prejuízo social. Muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar. Tristeza não, você não vai, eu tô triste hoje, eu vou deixar de trabalhar. Então, tem esse prejuízo. Outra coisa também para identificar o que é a depressão. Existem critérios diagnósticos. A gente fala que é a Bíblia do psicólogo, né? Que é um manual de estatística e diagnóstico, que é o DSM. Lá tem alguns critérios, por isso que é importante você não falar, não estou com depressão, é um profissional que vai falar isso para você. É depressão, não é depressão, como tratar. E um dos critérios para depressão, a pessoa tem uma mudança no comportamento. Sim. Tá? Então, todo transtorno ele vai afetar o sono. A pessoa tem hipersonia ou insônia, ou dorme muito ou não dorme. Aquilo que ela tinha prazer em fazer já não tem mais. O isolamento social tem vários fatores. Então, e a depressão, ela precisa ser tratada. É uma doença, precisa ser diagnosticada de forma certa e tratada. O silêncio é um grande inimigo também, né? Muito. Quantas pessoas têm dificuldade de falar? Sim. Né? Porque a depressão, ela é uma doença, é um transtorno que traz um estigma. Então, se a pessoa está depressiva, o que acontece? É uma pessoa fraca, que não sabe lidar com as situações da vida. E a pessoa também sente culpa, vergonha. Então, eu não vou falar porque eu vou ser julgada. E aí, quando a pessoa se cala, é um caminho difícil
para tratar, porque precisa falar, precisa de ajuda. E é onde a gente escuta muito, né, Thalita, essa questão, depressão, tá com frescura e não sei o que e tal. E a gente vê que realmente não é frescura, né? É uma falta realmente ali de cuidar das suas emoções, né? Sim. E é onde entra o silêncio, as frustrações. Então, eu costumo dizer que é um turbilhão de emoções para chegar a esse nível. A depressão, a gente estava falando, né, de tristeza e depressão. A tristeza, ela tem uma causa clara. A depressão é multicausal, ou seja, tem interferência genética. A gente sabe que pessoas que têm pais com depressão, ela tem uma maior probabilidade de ter depressão. Nossa. Pode ser químico. Tem pessoas que têm uma baixa produção no cérebro de serotonina, que é um neurotransmissor que traz uma sensação de bem-estar, de prazer. Tem pessoas que nem têm essa produção de serotonina. Então, é algo químico no cérebro que produz a depressão. Quando eu começo a atender um paciente, a gente tem, né, o psicólogo faz uma anamnese, que são aquelas perguntas iniciais. E nessas perguntas eu faço, qual foi a última vez que você fez exame? Né? Por quê? Vitamina B12 baixa, vitamina D baixa. Sim. E isso tudo vai interferir no humor da pessoa, em como ela está. Então, é multifatorial. Não dá para você falar, depressão é uma invenção, é frescura. E, infelizmente, a gente está em 2025 e tem muito disso. Muito, muito. Inclusive, a gente tem um dos nossos patrocinadores, que ela é do estúdio Ana Sabino. Ela trabalha especificamente com mulheres. E uma coisa, assim, que a gente admira muito nela, no trabalho dela, é que ela trabalha nessa área. Ela já participou do nosso programa e ela falou o quanto mulheres, né, entram num quadro depressivo e se anulam. De forma, assim, que não procura fazer uma educação física, não cuidar do corpo. E aí fica aparente mesmo que a pessoa não tá bem, né? Sim. Ou fica acima do peso e tudo mais. Então, a Ana, ela é especializada nisso, o estúdio dela, entendeu? E ela vem realmente trazendo isso pra gente. E a questão da saúde mesmo, do físico mesmo, né? Acho que você juntar a saúde mental e o físico dá um bom resultado. Não tem como separar. Antigamente eu vejo assim, antigamente era muito fragmentado. Então, você ia no psicólogo tratar a saúde mental. Todos os meus pacientes eu pergunto, e atividade física? A Organização Mundial da Saúde recomenda, se não me engano, são 40 a 50 minutos por dia de atividade física. Uau. Eu tive pacientes que já me falaram que foram curados da depressão por causa da atividade física. O que libera no corpo não é só a aparência, não é só o físico, mas é um conjunto. É como você vai envelhecer e o que libera, né? Endorfina, essa sensação de bem-estar. A atividade física hoje é uma das coisas mais faladas entre os profissionais de saúde e também saúde mental. A importância de fazer atividade física como até uma prevenção à depressão. A depressão, né? Isso é fato. Eu vim, né, do quadro oncológico, como eu te falei, né, eu contei um pouco da minha história para você, e eu costumo dizer assim, que nesse período eu vi muita gente morrendo, não por conta da doença, mas por conta da mente, né, e aonde entra a depressão, a sensação de rejeição e tudo mais. Explica pra gente um pouquinho, assim, pra gente entender como é que é essa confusão realmente dos neurônios. Olha só, nós somos seres biopsicossociais, né? Hoje em dia já até se fala que é biopsicossocioespirituais. Então, ou seja, é tudo junto. A abordagem de psicologia que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? Resumidamente, né? Eu trabalho o cognitivo e o comportamento. Os meus pensamentos, eles interferem diretamente no meu comportamento. Sim. Então, tenho a situação, qual foi a sua situação, o câncer? Uhum. Tem os seus pensamentos, o que você vai pensar sobre essa situação? Tem pacientes de tratamento oncológico que ouvem a palavra câncer e já falam, eu vou morrer. Vai morrer. Então, interfere diretamente na emoção e no comportamento. Aquilo que eu penso, assim, eu me torno. Então, eu penso dessa forma, eu vou me comportar dessa forma. Por isso que é importante, muitas vezes, a terapia, para entender que pensamento é esse. É um pensamento funcional? É um pensamento verdadeiro? É um pensamento que tem evidência? E aí a gente faz um trabalho também, assim, quantas pessoas que tiveram esse câncer se recuperaram?
a mente interfere diretamente no seu sentimento, na emoção. Exatamente, é verdade. E falar sobre esse tema realmente quebrar um tabu, né? Porque muita gente tem medo de falar, tem medo de... E quando acontece na família, fica sempre aquele receio, né? E muitas outras coisas que englobam. A gente, como cristão, né? Infelizmente, a religiosidade leva muito para aquele lado, vai pro inferno, e vai não sei o quê, e bababá. E não vem o caso agora. Mas eu queria que você falasse pra gente, Thalita, essa questão da depressão e o cristão. É um desafio falar sobre isso, né? Eu atendo bastante, eu tenho muitos pacientes que são cristãos e eu vejo uma dificuldade deles entenderem que existe a nossa parte. Eu nunca posso usar a minha fé para anular aquilo que eu vou fazer. Sim. E é um desafio porque eu vejo que os cristãos, eles têm essa barreira de lidar com as emoções, né? De colocar tudo para o lado... É pecado, não é Sim. pecado. Fica muito entre o sacro, né? Aquilo que é santo e o mundano. Muitas vezes, né, dentro da igreja, né, em algumas igrejas, eles falam que a depressão é falta de fé. Sim, já ouvi falar muito isso. E olha que eu falei, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade em produzir serotonina, que traz essa sensação de bem-estar. A pessoa não é a fé que vai fazer ela produzir serotonina. A fé dela pode interferir em vários aspectos, né? Ela pode orar, pode crer numa cura, mas a serotonina é algo químico do cérebro, uma produção química. Então, eu tenho que agir como? Com uma ordem química, com um medicamento, fazendo atividade física. Tem vários meios. Então, nós precisamos falar sobre isso. É importante que líderes cristãos entendam a importância de falar sobre as emoções. Nem tudo é pecado. Então, se eu tenho raiva, eu já tenho aquele medo, eu reprimo a raiva, eu engulo aquela raiva. É importante falar sobre isso. Até porque a fé, ela precisa andar junto com o tratamento também, né? A gente não pode negligenciar, né? Uma coisa que eu escuto muito, eu ouvi muito isso durante meu tratamento, que a fé, ela nunca vai negar a realidade, entendeu? Então, se você tá passando por alguma situação desse tipo, você precisa se posicionar e falar, não, eu preciso buscar ajuda, né? Até porque Deus deu inteligência ao homem para que nos ajudasse. Por isso que a gente tem um psicólogo, a gente tem o médico que vai cuidar do câncer, o médico que vai cuidar... Foi essa inteligência que foi dada. Então, a gente precisa realmente andar nessa junção da fé e o tratamento precisa realmente acontecer. E no fato de você aceitar o tratamento, não significa que você não tenha fé. Não é verdade? É verdade. Isso não anula. E como ajudar uma pessoa que é cristã e que tá com isso e fala assim, nossa... não tenho fé, porque a gente escuta isso, né, infelizmente. Mas você como psicóloga nessa área e como cristã também, como você acha que a gente deveria lidar com pessoas que aparentemente aparecem com uma situação dessa? Você diz da depressão? Sim. Com a depressão? Ale, eu vejo assim, independente de ser cristão, não ser cristão, muitas vezes as pessoas têm um preconceito, né? O que é o preconceito? É um conceito antes de entender o que é, né? Eu tenho um pré. Antes de entender o que é realmente, eu faço aquele conceito. E isso é muito ruim. Então, eu tenho que ter o conhecimento. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam que depressão pode ser algo químico, pode ser genético, tem uma influência genética. Então, quando eu conheço, é mais fácil de mudar. Eu tenho escolhas para mudar. Então, como que eu ajudo a pessoa? Fazendo com que ela entenda que a depressão é multicausal, não é uma falta de fé, não é que a pessoa, Deus está longe da pessoa. Eu preciso ficar atento aos comportamentos da pessoa, andar junto com essa pessoa, independente de ser cristão ou não, não julgar, acolher, nunca falar assim, olha, é isso aí que você está passando, é porque você está longe de Deus, você está passando por causa dos seus pecados. A pessoa às vezes não tem vontade, dependendo do nível da depressão, da gravidade da depressão, não tem vontade nem de tomar banho. Aí você coloca um peso na pessoa, vai orar, vai ler a Bíblia. Não, a pessoa não consegue, ela não consegue, e aí entra mais culpa, mais peso e fica um ciclo. Então, o que a pessoa pode fazer é estar junto e perguntar, o que eu posso fazer por você? Que posso ajudar, né? Como que você quer, o que você quer que eu faça? Você quer falar com alguém? Vamos procurar um profissional, procure um profissional da área da saúde que vai ter estratégias, técnicas para lidar com esse tipo de transtorno. Sim, e eu pelo menos eu vejo, né, algumas histórias que eu já conheci sobre essa questão de pessoas tirarem a sua própria vida e tudo mais. E se você for ver o histórico delas, são pessoas que aparentemente eram felizes, né, estavam rindo,
né, conversando, gerando realmente uma imagem de felicidade, mas que infelizmente chegou a esse nível, né? E infelizmente a gente vê muito isso, né? Muito. É muito escancarado, vamos dizer assim, porque às vezes você vê a pessoa bem aqui, você não consegue ver e filtrar realmente qual é o sentimento que ela está ali, Sim. e ela acaba fazendo o pior. Tem muito disso. Você pode ver, tem vários atores famosos, né? Tem um comediante famoso, comediante, né? Se você viu o cara aparecer na televisão, sempre rindo, sempre a aparência de feliz. Olha a importância de um vínculo próximo, né? Porque geralmente quem percebe isso não é quem está fora. Esse comediante famoso se matou e foi um susto, né? Foi algo para o mundo assim, como assim? Era alguém que levava alegria para as pessoas. Olha a importância de vínculos, de você. E infelizmente a internet, né, nos distancia muito. Mas ter vínculos, por quê? Você vai percebendo a pessoa, ela quer se distanciar. Ele poderia pegar o caso desse comediante, né? Estar diante de muitas pessoas, fazer o show dele, se apresentar, mas e ali no dia a dia dele? Com certeza, pode ter certeza que ele tinha alteração no comportamento dele, isolamento. São os sinais, né? São Tem uns sinais sinais. realmente que pode se dar. Eu acho que é você ter a sensibilidade realmente de, Sim, como você falou, não julgar, né? Às não vezes você julgar. olha pessoas e você acaba julgando sem Exato. saber realmente o que ela tá passando. É igual um surto, né? Eu passei por uma experiência dessa há uns dias atrás, com uma moça. Eu tava simplesmente passeando com meus filhos na minha cidade, né? E eu vi a cena ali, eu falei, gente, o que é isso? E quando eu cheguei perto, a filha estava segurando a mãe sobre o muro, e ela falou, me ajuda, que minha mãe quer se jogar na frente de um carro. Na hora eu falei, meu Deus, como assim? Né? E aí você vai realmente para essa linha de perceber, tentar acalmar e tentar realmente entender o que está acontecendo e evitar que aquilo aconteça, né? Porque eu acho que a pessoa chegar nesse nível de realmente querer tirar sua vida, porque realmente o negócio estourou. Eu costumo dizer que a gente é uma taça, né? Então essa taça vai enchendo, enchendo, e tem uma hora que realmente a última gota é o. Aí eu fico pensando assim, né? Quais sinais essa mulher apresentou antes, Isso. né? E será que foi feita alguma coisa? Procuraram uma ajuda certa? Muitas vezes a pessoa ignora. Ah, sempre foi assim. Né? E a pessoa está falando ali ó, algumas frases como não quero mais viver, a vida não tem sentido. A pessoa com depressão, ela vê a vida de uma forma cinza. E ela não consegue ter uma esperança, uma expectativa de que aquilo vai mudar. Mas a pessoa, mais uma vez eu falo, né? Tô sendo repetitiva, mas a pessoa apresenta sinais. Basta a gente entender, né? É verdade. E como agir quando alguém te pedir ajuda no modo clínico da questão? Bom, Então, no modo clínico, a gente precisa entender. Primeiro, existem testes que a gente aplica para entender a gravidade da depressão. Se um paciente ele chega falando sobre tirar a vida, falando disso, não, hoje eu vou fazer alguma coisa. Eu sempre tenho, quando eu faço aquelas perguntas iniciais, o telefone é um contato de uma pessoa próxima que eu peço. Então, a gente precisa entrar em contato com essa pessoa. Ele precisa ter uma rede de apoio, precisa entrar aí em contato com o psiquiatra, tem que ter uma medicação, dependendo do caso. E aí você vai transformando, entendendo os pensamentos, por que ele chegou naquilo, o que ele está entendendo, qual que é a visão, qual que é a lente, qual que é o óculos que ele tem sobre a vida dele, sobre a situação que ele está vivendo. E aí você vai fazendo, é um processo, a terapia é um processo, e eu sempre falo para o paciente, eu estou junto com você. Né? E eu faço um trato com o paciente, você não vai fazer nada. Se você tiver vontade de fazer alguma coisa, você vai me ligar. Não importa a hora, não importa o dia, você vai me ligar, vai me mandar mensagem. E é um desafio. é acolher realmente, É né? acolher. Entender e não julgar, Sim. né? E, nossa, que incrível a gente ouvir sobre isso, porque assim, teve coisas que você falou que eu nem imaginava, que nem a questão da depressão química. Nunca imaginei isso, né? Sim. Eu já vi essa questão das emoções e tudo mais, porque Sim. nossas emoções dão uma bagunçada. Olha, Mas nesse sentido, não. Olha que interessante. Eu fiz um intercâmbio em um país muito frio, lá no Canadá. Eu peguei, acho que lá, peguei menos 28, menos 18, a sensação era menos 28, alguma coisa assim. Então, eles vivem ali em situações extremas. E eu estava nesse intercâmbio, a professora falou assim, que muitas pessoas, a baixa vitamina D que vem do sol, ela causa
tanto problema, né? E traz esses sintomas de depressão também. Não só o físico, tinha gente que ela falou que quebra o osso por falta de vitamina D, mas traz sintomas também de tristeza, de apatia, de cansaço. Então, para você entender, não é porque a pessoa está com uma baixa vitamina D, está com depressão, mas é um alerta. E quantas pessoas não entendem isso também, né? Pensa que a depressão é só algo emocional, uma frescura. Não, mas eu vou falar por mim, tá? Dia que tá nublado, gente, parece que eu amanheço triste. Quer ver o feliz e acordar de manhã, ver aquele sol lindo, parece que dá ânimo pra tudo. Agora, se acordar de manhã e estiver chovendo, ou com aquele dia cinza, eu já fico assim, ai meu Deus, eu podia ficar aqui quietinha, não olhar pra ninguém, não ver ninguém. Dá aquela preguiça, né? Então, eu acho que realmente as emoções da gente dão uma bagunçada e vai muito do clima também. Sim, né? Psicólogo tem desafios, né? Eu atendo pessoas de vários lugares do mundo. Eu tenho que entender um pouco aquilo que ele está vivendo. Atendo pessoas do Alasca. Opa, como que está a sua vitamina D? Né? O que você está fazendo de atividade física? Porque tudo isso interfere no nosso emocional. E tem muitos países, né, que sofrem isso, né? Eu tenho amigas que moram fora do país, elas falam, Lê, aqui... Nossa, a gente tem que realmente lutar contra a vontade de querer ficar isolado, porque às vezes é muito frio, às vezes, né, é a mudança realmente do clima. Tem países lá no Alasca mesmo, que escurece, agora não vou me lembrar, mas à tarde já está totalmente escuro. Imagina emocional, você viver um dia nisso aí, ok, agora viver assim anos, e por meses escuro assim, você tem que ter outras medidas, outras alternativas. O que eu vou fazer? Senão a pessoa se isola. Né? Eu vou dar uma pausa agora para falar para você que está nos assistindo, que gosta de reunir os amigos, realmente fazer aquele coquetel excelente. Eu faço votos que você conheça a Sabor e Delícia, viu? Ela é nossa patrocinadora, ela trabalha com buffet móveis, ela leva tudo para você. Você não tem trabalho nenhum para dar aquela festa maravilhosa. Então, o link deles está aqui embaixo. Sigam eles nas redes sociais e falem que viu aqui no nosso canal, viu? Também a gente tem uma patrocinadora incrível que cuida do seu sorriso, doutora Karine Lipari. Gente, para você que está precisando fazer aquele tratamento odontológico, chame ela, conheçam a doutora Karine, ela tem um consultório extremamente humanizado, para você que tem medo também de ir em consultório dentário, ela é incrível, chame ela e façam realmente o seu orçamento com ela e não esqueça, fala que veio aqui no Razões e nos sigam nas redes sociais, tá bom? Thalita, fala pra gente, o que você diria para aquela pessoa que tá aí achando que a vida não tem mais solução e que precisa realmente dar um fim na sua vida? O que você diria para ela hoje? Primeiro, eu falaria que esse não é o caminho, né? Existem outros caminhos e quando a gente tá, igual eu falei, com essa lente cinza, a gente não consegue enxergar. Então, eu quero te falar, existe um caminho. Muitas vezes você sozinho não vai conseguir enxergar. Então, peça ajuda, se abra, seja vulnerável, entenda que ser vulnerável não é fraqueza, mas é força. E você pode pedir ajuda. Pensa naquele amigo que você sempre conversa, se você entende que seus pais podem te ajudar, se você entende que um líder espiritual pode te ajudar, ou peça ajuda de um profissional da área da saúde. Não alimente esses pensamentos. Quando a gente está num túnel, quando o túnel é muito longo, é difícil a gente enxergar que tem uma saída, mas sempre tem luz. A gente sempre tem que ter razões para continuar. Sempre temos que ter razões para continuar. É sobre isso. Esse programa realmente foi algo que o Senhor nos deu para que a gente consiga colocar essa junção, né, da espiritualidade junto com as emoções e realmente trazer você como psicóloga e também como cristã para mostrar que realmente pode se andar junto, né? A gente pode realmente olhar com um olhar mais sensível e entender realmente que não é falta de fé, que você não deixa de ser amado por Cristo, né? Porque você tá numa situação mais vulnerável, entendeu? Isso é muito importante. Muitas vezes nossos pensamentos ficam confusos quando a gente não tá bem, né? E é importante falar também, Ale, que eu como psicóloga, eu respeito aquilo no setting terapêutico, eu vou respeitar a fé da pessoa, a espiritualidade da pessoa, seja qual for. O meu papel ali é trazer a ciência, mas como cristã eu entendo também como a fé pode beneficiar as pessoas, né? Existem estudos hoje de como o lado espiritual ele ajuda para você ter um conhecimento. Tem estudos que mostram, quando eles fazem uma ressonância funcional que mostra partes do nosso cérebro, quando a pessoa está orando,
ele vai um fluxo maior, se não me engano, são 7 milímetros de sangue a mais essa parte do nosso cérebro. Sim, eu já ouvi falar sobre esse estudo, que já. É o córtex pré-frontal. O que que faz com isso? A pessoa, quando começa a orar, ativa essa parte, que é uma parte racional, onde a pessoa começa a ter decisões mais conscientes, mais racionais, fora outros benefícios que tem. Então, imagina uma pessoa que está ali tentando se suicidar e começa a orar, né? Qual decisão que ela vai tomar? Uau, Olha que importante, né? E como a fé tem sido estudada com uma abordagem mais científica. É isso mesmo. Gente, que programa incrível. Thalita, obrigada por você ter aceitado falar conosco, né? Agradeço de verdade. A gente está nesse espaço incrível, né? Deixa pra gente as tuas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Eu vou deixar uma. Eu sou básica. Gente, eu tenho LinkedIn, mas eu nem vou saber. Você pode me encontrar no Instagram, que é @psi.thalitamolinari. E para você que está nos assistindo, viu que eu estou com essa camiseta incrível, que ela realmente carrega um propósito, vista-se de propósito. Essa camiseta é lá da Paradoce, né, que nos abençoou hoje para estar aqui com vocês. Uma camiseta incrível, gente, super confortável, amei. Peça, vou deixar a rede social deles aqui, já façam um pedido de vocês também, né, porque tem muita frase legal, dá para você realmente se vestir de propósito e alcançar vidas com uma camiseta, tá bom? Também faço votos que vocês nos sigam nas redes sociais, o Instagram do Razões, o nosso canal do YouTube. Entenda, cada vez que você vai lá, dá uma curtida, comenta, compartilha com um amigo, você nos ajuda a conectar pessoas. Isso é incrível, tá bom? Obrigada por você que está nos assistindo. Thalita, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu espero que esse programa encontre vida de muitas pessoas. E se você que está aí pensou por algum minuto em desistir, saiba, desistir não é uma opção. Continua firme e vai que vai. E a nossa patrocinadora Sabore mandou um mimo pra você, para você ficar com a vida assim muito mais doce, entendeu? Doce. Muito gostoso. Eu espero que você goste. Formiga. Tá bom? Eu abro, vou abrir? Pode abrir se você quiser. Mostra as pessoas que estão assistindo. Olha, gente, obrigada. Veio. Quem que é? É lá da Sabor e Delícia. Pão de mel? Pão de mel. Ai, gente, amo. Eu vou guardar aqui, que tem muita gente ali assistindo. Olha, ó. Gente já levantando a mão. Obrigada, viu? Obrigada.